Bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma aula. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro, né? Nosso último dia da semana, último dia letivo da semana. Amanhã é sábado, vem domingo, final de semana que já está batendo na porta, para vocês descansarem, aproveitarem o dia, brincar bastante, né? Mas para isso precisam realizar todas as atividades, estar com tudo em dia. Nenhuma atividade atrasada, nenhum conteúdo atrasado, não é? Então, é bom aproveitar o dia hoje para realizar as tarefinhas. Se tiver alguma atividade pendente que não deu tempo de terminar, aproveitar para terminar hoje também, para que amanhã vocês estejam livres para se divertirem, para descansar o suficiente. E segunda-feira iniciarmos mais uma aula, não é? Então vamos lá. A nossa atividade de ontem foram duas atividades, não é? Uma atividade de história e uma atividade de português, língua portuguesa. A atividade de história falava sobre os diferentes tipos de escolas, que é o conteúdo que nós estamos trabalhando na disciplina de história nessa unidade. Já trabalhamos sobre escolas em geografia na unidade anterior e agora estamos trabalhando em história, dando continuidade ao conteúdo do livro, não é? Essa atividade vocês deveriam responder algumas perguntas pessoais, né? Falando sobre a escola. Tinha um poema que falava sobre uma escola aqui nesse livro e vocês deveriam realizar comparações. Observar o que a nossa escola, que a sua escola, tem parecido com essa escola do poema e o que tem de diferente. E assim responder de acordo com a opinião de vocês, a visão de vocês, né? E também tinha outras questões, uma para realizar um desenho, desenhando a sua escola, e a outra para que vocês preenchessem uma fichinha com alguns dados da nossa escola, não é? Então vamos ver aqui. A primeira questão da página 166 diz o seguinte: complete a frase que se relaciona à sua realidade. Minha escola é parecida com a escola do poema, por quê? Aqui vocês deveriam dizer o que tem de parecido. Por que a nossa escola é parecida? Com certeza deve haver algo em comum com essa escola relatada nesse poema. E minha escola é diferente da escola do poema, por quê? O que tem de diferente? Você deveria realizar essa comparação aqui e dar as respostas de acordo com o que você pensa. O número 2 era para desenhar a escola. Vocês deveriam desenhar aqui nesse espaço a nossa escola, certo? De acordo com o que vocês veem, de acordo com como ela é. E o número 3, complete a ficha a seguir com os dados da sua escola. A minha escola. Qual o nome da nossa escola? Escola Pequeno Aprendiz. Endereço da escola: Praça Castro Alves, número 354, bairro Centro. Ano em que você estuda? Aqui é o ano, ou seja, a série de vocês, que é o segundo ano. Turma, como eu falei para vocês, a turma é única, pois existe apenas uma. Número da sala de aula, não precisava preencher, porque vocês estão em casa. Nome do professor, como é meu nome? Isso todo mundo sabe, não é? O nome da Pro é Rebeca. E o nome de alguns colegas, que vocês poderiam citar aqui, né? Alguns colegas, tanto deste ano quanto dos anos anteriores, porque a turma praticamente é a mesma, né? Então, temos aqui Lívia, temos Suzy, Maria Fernanda, Pedro, o Wilson. Então, temos a nossa turminha aqui, certo? A mesma dos anos anteriores. Então, vocês poderiam citar aqui os nomes dos coleguinhas. Agora, vamos seguir para a nossa atividade de gramática, né? Ortografia e língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós estamos trabalhando sobre o gênero do substantivo, como vocês já sabem, né? Masculino e feminino. Na aula, anterior de língua portuguesa, nós já tínhamos realizado uma atividade, algumas questões, e dividimos em duas partes. Realizamos a primeira na outra aula
e a segunda parte realizamos ontem. Então, vamos ver aqui e fazer a correção dessa atividade completa agora, tá bom? Na página 310, copie os substantivos abaixo nas colunas adequadas. Grão, broa, fazenda, sal, espiga, pão, cozinha, trigo, chuveiro, bolo, torta e cachoeira. Então, vocês deveriam definir aqui, identificar quais são os substantivos femininos e quais são os masculinos. Lembrando daquela regrinha que eu sempre falo, quando o substantivo não for óbvias, né? Se ele é masculino ou feminino, apenas trocando a letrinha do final, por exemplo, rato e rata, gato, gata, né? Nós devemos colocar aquele artigo no começo, a, as, uma, umas, os, ou uns, né? Para assim identificar se é feminino ou masculino. Então vamos ver aqui. O primeiro substantivo é grão. Grão é masculino ou feminino? Grão, o grão. Então, se é o grão, ele é masculino. Broa, a broa. Broa é feminino. Então, deve colocar na segunda coluna. Fazenda. Fazenda é masculino ou feminino? Nós temos uma fazenda, a fazenda. Então, fazenda é feminino. Sal é o sal ou a sal? O sal. Então, sal é masculino. Espiga. Nós temos uma espiga. Então, espiga é feminino. Pão. O pão. Um pão. Pão é masculino. Cozinha. A cozinha. Cozinha é feminino. Trigo. O trigo. O trigo é masculino. Chuveiro. Temos um chuveiro. Então, chuveiro é masculino. Bolo. O bolo. Bolo também é masculino. Torta. Uma torta. Eu ganhei uma torta. Então, torta é feminino. E por último, cachoeira. A cachoeira. Cachoeira é feminino também. Então, os substantivos masculinos são grão, pão, sal, trigo, bolo e chuveiro. E os femininos, espiga, cozinha, broa, torta, fazenda e cachoeira. Certinho? Número 2. Complete as frases com o masculino ou feminino dos substantivos em destaque. A. O cão foi vacinado, mas a não. O cão é o substantivo, né, em destaque. Qual é o feminino do cão? Cadela. O cão foi vacinado, mas a cadela não. Letra B. O e a leoa acompanham seus filhotes na primeira caçada. Qual é o masculino de leoa? O masculino de leoa é leão. O leão e a leoa acompanham seus filhotes na primeira caçada. Letra C. A está no pasto, mas o bode não. Bode é o nosso substantivo em destaque, substantivo masculino. Qual é o feminino do bode? É a cabra. A cabra está no pasto, mas o bode não. Letra D. O canta enquanto a galinha cisca no terreiro. Galinha é o substantivo em destaque, substantivo feminino. Então, qual é o substantivo que é o masculino de galinha? O masculino é galo.
galinha e galo. O galo canta enquanto a galinha cisca no terreiro. E a letra E. No leilão, o boi alcançou o melhor preço do que a... Qual o feminino de boi? Vaca. Então, no leilão, o boi alcançou o melhor preço do que a vaca. Número 3, que já foi a segunda parte designada para ser realizada na aula de ontem. Escreva F se as palavras abaixo são femininas e M se são masculinas. A primeira é computador. Seguindo a regrinha do número 1, né? De colocar o A ou O, um ou uma, você iria identificar aqui se era feminino ou masculino. Computador. Um computador, o computador. É masculino. Então, deveria colocar aqui no quadrinho a letrinha M. Masculino. História. Uma história. A história. História é feminino. Então, letrinha F no quadrinho. Poltrona. A poltrona. Se usamos a, poltrona é feminino. Então, deveriam colocar a letrinha F aqui neste quadrinho. Prego. Prego é masculino ou feminino? O prego. Um prego. Prego é masculino. Letra M. Fogão. O fogão. Fogão também é masculino, então também deveria colocar a letrinha M. Loja. A loja. Loja é feminino, então letra F. Remédio. Um remédio, o remédio. Remédio é masculino, então deveriam colocar a letra M aqui neste quadrinho. Mentira. Uma mentira, a mentira. Mentira é feminino, letra F. E lanchonete. Eu vou à lanchonete. Uma lanchonete. Então, lanchonete é feminino, letra F. Número 4. Escreva palavras femininas ou masculinas, que são respostas pessoais. Vocês deveriam escrever de acordo, não é, com o que vocês quisessem, de acordo aqui com os artigos dados. O, indicando palavras masculinas. Também palavras masculinas. E os. E a, uma e umas, indicando femininas. E as também, certo? Então, poderia colocar, por exemplo, o livro, um pato, umas malas ou umas balas, uns carros, os pneus, um passarinho, a maçã, as meninas, uma escola. São palavras que poderiam ser colocadas aqui, mas ficava a critério de vocês, né? Colocar palavras diferentes, usar a criatividade de vocês. E por último, temos aqui a cruzadinha. Complete as cruzadinhas com o feminino das palavras. Macaco, homem, médico, cavalo, galo, burro, elefante, noivo, boi, leão, leitão e bode. Então, vocês deveriam observar aqui a cruzadinha, não é? E os números indicados para assim completar com o feminino. Por exemplo, número 1, macaco. Aqui, na fileirinha indicada, o número 1. Qual o feminino de macaco? Macaca. Então, deveriam completar aqui essa fileira do número 1 com macaca, feminino de macaco. 2, homem. Qual o feminino de homem? Mulher. Então, deveriam completar aqui com mulher. 3, médico. Médico, médica. Então,
Deveriam trocar apenas a última letrinha, não é? Médico, médica. 4. Cavalo. Cavalo, égua. O feminino de cavalo é égua. Número 5. Galo. Galo, galinha. Número 6. Burro. Qual é o feminino de burro? Não é burra, não. É besta, que é o nome de um animal. Número 7. Elefante. Elefanta. Elefanta. Número 8. Noivo, noiva. Número 9. Boi, vaca. Número 10. Leão, leoa. Número 11. Leitão, leitoa. E por último, bode, cabra, certo? Macaco, macaca. Homem, mulher. Médico, médica. Cavalo, égua. Galo, galinha. Burro, besta. Elefante, elefanta. Noivo, noiva. Boi, vaca. Leão, leoa. Leitão, leitoa. E bode, cabra, certo? Fechamos aí a nossa atividade de língua portuguesa e a correção das duas partes dessa atividade, certo? Agora vamos dar início à nossa atividade do dia. Hoje vamos trabalhar com geografia, certo? Em geografia nós estamos trabalhando sobre paisagens, percursos, né? Falando sobre o percurso de casa até a escola, da escola para casa. Na anterior de geografia nós já demos o início, né? Observando aqui as imagens de duas crianças indo para a escola, uma em que o caminho era cheio de casas, de construções, era mais movimentado e ela morava perto da escola, não precisava ir de transporte, ia andando. Já a segunda criança, ela morava num lugar diferente, com muita vegetação, demonstrando ser uma zona rural, né? Um lugar menor, pequeno, e tinha animais, não é? Muitas plantações. Ela morava distante da escola e para chegar até a sua escola ela tinha que ir de charrete, né? Então, na atividade de hoje, nós vamos falar sobre isso também, dando continuidade a esse conteúdo, tá ok? Nós vamos ver aqui na página 137 o caminho de casa para a escola. Como é seu caminho da escola para casa? Ele é igual ao de todos os seus colegas? Por quê? O que chama mais a sua atenção no caminho? Os elementos que chamam a sua atenção são os seus pontos de referência. São esses elementos que lhe permitem lembrar do caminho se tiver de voltar a ele. Você é capaz de se lembrar do que viu nesse caminho quando já concluiu todo o percurso? Ou seja, todo o caminho, todo o trajeto? Então, como você pode ver aqui, né, os elementos são o que chamam nossa atenção. Os carros, os prédios, as construções, né? E assim nós conseguimos memorizar o caminho se tivermos que voltar àquele lugar, né? A nossa escola, por exemplo, para chegar até a nossa escola, o que você vê pelo caminho? Quais são as construções? Você vê supermercados, lojas, farmácias, casas. O que você vê? Postos de gasolina, né? Que são elementos fixos, ou seja, que ficam ali, não saem daquele lugar. Todos os dias que você realizar esse percurso, você verá os mesmos elementos, né? São os elementos fixos. Já os elementos móveis são os que mudam de lugar. Por exemplo, os carros, as motos, bicicletas, as pessoas, né? Os pedestres, porque você não verá todos os dias os mesmos carros, os mesmos pedestres, as mesmas motos, não é? Cada dia você verá pessoas diferentes, transportes diferentes. Então, são elementos móveis que se movem de um lugar para o outro e não ficam ali todos os dias, certo? Então, a nossa atividade será sobre isso. Observem aqui as duas imagens, né? A primeira imagem aqui que mostra
uma criança indo para a escola com seu pai, a pé, né? Aliás, ela está saindo da escola a pé. Aqui temos uma van escolar, né? Ou seja, essas crianças já moram um pouco mais distante, provavelmente, né? Elas precisam desse transporte para sair da sua escola, chegar e sair da escola. Aqui temos uma igreja, temos edifícios, né? Pessoas aqui andando, temos aqui árvores, temos um gari, né? Limpando as ruas. Então, quais são os elementos fixos e os elementos móveis aqui? Esse pai e essa criança são elementos fixos ou móveis? Esse gari, não é? Que está aqui limpando a rua, ele é um elemento fixo ou móvel? O pedestre aqui andando são elementos móveis, assim como a van escolar, porque ela não estará lá todos os dias, né? Então, são elementos móveis que saem do lugar. Já os elementos fixos são a escola, as árvores, a igreja, os edifícios aqui são elementos fixos, estarão ali todos os dias, né? A não ser que haja algum problema que precisa demolir, né? Modificar, mas eles estarão lá provavelmente, né? Então, são fixos. Agora, nós vamos ver aqui a nossa atividade, certo? Falando sobre isso, sobre os elementos fixos, os elementos móveis também. Olhe com atenção as ilustrações da página 137 e assinale. Isto é, os elementos fixos que estão sempre no mesmo lugar, no caminho percorrido pelo ônibus escolar. Daqui vemos o ônibus escolar, não é? Então, quais são os elementos fixos que estão sempre no caminho, por onde ele percorre? São as pessoas que estão transitando, os outros carros, os prédios, né? Vamos ver aqui as opções. Poste, árvore, telefone público, igreja, veículo, prédio, ônibus escolar. Quais são os elementos fixos, né, que estão sempre no mesmo lugar, no caminho percorrido por esse ônibus escolar? Você vai observar a imagem e identificar aqui, assinalando. Os elementos móveis, isto é, que não estão sempre nesse caminho. Quais são os elementos móveis? É o varredor de rua, ou seja, o gari, árvore, menino perto da igreja, a igreja, veículo, telefone público, o adulto com a criança. Quais são os elementos móveis? Você também vai voltar na imagem, identificar e assinalar aqui. Número 2. Escreva o nome de 2 elementos fixos e 2 elementos móveis que existem no percurso da escola para casa. No seu percurso, para você, né, sair de sua casa até a escola ou da escola até a sua casa, quais são os elementos que você vê? Quais são os elementos fixos? Quais são os elementos móveis? Você vai escrever aqui. Leia a descrição do percurso da escola para casa feito por uma criança. Para ir da escola até a minha casa, o ônibus escolar segue até o final do muro da escola, passa pela igreja e pelo conjunto residencial. Daí, segue em direção à estrada. Depois de passar pelo complexo industrial, eu chego à minha casa. A qual ilustração da página 137 o texto se refere? Vamos ver? Ele fala, né, que para ir da escola até a casa, o ônibus escolar segue até o final do muro da escola, passa pela igreja e pelo conjunto residencial. Daí, segue em direção à estrada. Depois de passar pelo complexo industrial, eu chego à minha casa. Então, observando aqui a imagem. Qual dessas 2 imagens está sendo retratada nesse trecho, né, que essa criança escreveu? A primeira ou a segunda imagem? Observe todos os detalhes, todos os elementos e assim você conseguirá a resposta. Letra B.
Escreva os pontos de referência que a criança indicou. Quais são os pontos de referência? Ou seja, quais são os elementos, né, fixos que ela identificou e ela indicou aqui para falar sobre o seu percurso de casa para a escola ou da escola para casa. Observe o percurso dessa criança para ir de casa para a escola e da escola para casa. Leia o que ela está falando. Quando vejo a biblioteca, já sei que estou chegando à escola. A biblioteca é o meu ponto de referência. Ponto de referência é aquele elemento fixo que nós vemos todos os dias e conseguimos assim identificar onde estamos, né? Então, a biblioteca é o ponto de referência dessa criança para saber que está chegando à escola. Agora a segunda imagem. A padaria é o meu ponto de referência. Já sei que estou chegando à casa. Então, na primeira imagem, a criança diz que a biblioteca é o ponto de referência e ela sabe que está chegando na escola. Mas, indo para casa, a padaria é o seu ponto de referência para saber que já está chegando em casa. Agora é com você. O que chama a sua atenção no caminho de casa para a escola? Escreva uma frase. E no caminho da escola para casa, o que chama a sua atenção? Então, crianças, é o seguinte. Mas eu estou em casa, eu não estou indo para a escola. Mas vocês já conhecem o percurso, né? De casa para a escola, da escola para casa. Vocês já frequentaram a escola nos anos anteriores, já conhecem, ou os alunos novos, né? Já visitaram a escola, já vieram aqui trazer atividades, né? Já vieram com os pais, então conhecem esse percurso, esse caminho e poderão assim responder essas atividades, certo? Então, na segunda-feira nós daremos continuidade com nossas aulas, tá bom? Já com aula de língua portuguesa, tá certo? E assim nós vamos seguindo para trabalhar todos os conteúdos que estão, né, indicados para essa última unidade, certo? Então, a nossa atividade conclui-se aqui nessa página 139, na questão 4. Eu espero que vocês não tenham dificuldades em responder, ok? Que consigam realizar essa atividade com praticidade. E se houver alguma dificuldade, pode me procurar que eu vou ajudá-los, certo? Então, estamos encerrando aqui. Tenham todos um excelente dia, uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado e segunda-feira estaremos aqui novamente. Um grande beijo. Tchau, tchau.